Eu sou a Cissa e esse é o Mistérios Sobrenaturais. A criatura de hoje é a múmia. As múmias são encontradas em absolutamente todas as culturas do mundo, desde as múmias congeladas no Ártico, passando pelas múmias de caverna no Peru e terminando com as clássicas múmias enfaixadas no Egito. Os incas e os egípcios são os responsáveis pelas mais épicas lendas e maldições sobre esses mortos-vivos. Diz a lenda que um semi-morto voltará do mundo dos mortos para obter vingança contra aqueles que foram seus inimigos em vida ou que ousaram despertar seu sono eterno. As múmias variam muito de acordo com seu lugar de existência. As múmias incas, por exemplo, voltam à vida quase ninjas, peritas no uso de venenos, ervas e zarabatanas. As múmias dos pigmeus na África voltam com um grande conhecimento no manejo de lanças, embora sejam lanças pequenininhas. Já as múmias egípcias retornam com incríveis poderes mágicos que permitem a eles coisas como telecinese, o controle de animais guardiões ou sugar os fluidos de suas vítimas para repor suas próprias energias. As múmias são essencialmente parecidas com os zumbis. Elas já estão mortas, então você atirar contra elas ou tentar usar uma faca não terá qualquer efeito. Para matar uma múmia, sua única opção é incinerar o corpo dela. Mas por favor, faça isso com a múmia presa em algum lugar. Porque atear fogo num corpo morto que não sente dor é ter uma múmia em chamas indo para cima de você. De toda forma, é um elemento universal que a múmia só ataca aqueles que ousarem perturbar seu sono eterno. Assim sendo, fique longe de tumbas egípcias e templos no Peru, você estará salvo. As múmias são talvez o único ser sobrenatural que não teve maiores modificações em sua aparência ao longo dos anos, mas sua capacidade de impor medo teve. Você sabia que o filme que vem à sua mente quando dizemos A Múmia é na verdade um remake? Começou por volta de 1932 com o filme A Múmia, que trazia o monstro em seu aspecto mais assustador. Também é o filme que está realmente sendo exibido nessa cena. Cuidado! Idiota! Não vê que por aí vai dar de cara com a múmia? Ah, volte! Para trás! Volte para que não te veja! Cuidado! A múmia entrou! A partir de 1982, houve um filme em preto e branco chamado O Segredo da Múmia, de produção brasileira, que contava a história de um cientista que criou o elixir da vida e, para provar a sua teoria, tentou reavivar uma múmia. Sem comentários, Brasil. Em 1999, chega aos cinemas o remake de A Múmia. Aquele com Brendan Fraser, que apesar de ter incríveis efeitos especiais, tirou aquele elemento assustador que a múmia tinha, porque Imhotep, da metade do filme pra frente, passa a ter aquela aparência humana saudável, quase viva, e esquece o aspecto mumificado. Já em 2001, o mesmo elenco conseguiu destruir não uma, mas duas grandes lendas. Em O Retorno da Múmia, Imhotep volta como um sacerdote egípcio normal, com poderes mágicos e uma aparência vívida. E seu único objetivo é conquistar o mundo com o exército do Escorpião Rei, que em algum momento do filme passa a ser o vilão principal da história no lugar da múmia. Já em 2008, parte do elenco voltou com o abominável Tumba do Imperador Dragão, que retrata o despertar do exército de terracota na China. Apesar da ideia muito legal de fugir daquele estereótipo de múmia egípcia, é um dos piores filmes que eu já vi.
A franquia da Múmia se estendeu para 2 games e uma montanha-russa no parque da Universal. Para o nosso terror, a Universal já confirmou mais um remake da Múmia, com o roteirista de Jogos Vorazes e o diretor de Mama. O filme será lançado em 2016. Você sabia que os direitos de imagem do filme original de 1932 atualmente pertencem a Kirk Hammett, o guitarrista do Metallica? A partir daí, as múmias foram ladeira abaixo, em exemplos como a múmia do Penadinho, a múmia de League of Legends, a múmia de Phineas e Ferb e a assombrosa representação da múmia de Feiticeiros de Waverly Place, que não só consegue hipnotizar suas vítimas com brilhantes olhos vermelhos, como se alimenta de sorvete. Há também as múmias dos humores pastelões, como a múmia do Chapolin, que você viu aqui na abertura do programa. Em geral, quando falamos em múmias, sempre pensamos nos clássicos mortos-vivos enfaixados saindo de caixões egípcios. Poucas são as referências a outros tipos de múmia, mas uma das minhas favoritas é a múmia inca do Tintin. Neste episódio da animação franco-canadense baseada numa HQ da Bélgica, 7 exploradores invadem um templo inca no Peru e são cometidos pela maldição da múmia de Rascar-Capac. As múmias são pessoas ou animais mortos que tiveram seus corpos preservados pelo tempo, seja com processos químicos, como as múmias egípcias, ou pela própria natureza, como as múmias no gelo. Cada civilização no mundo teve suas razões e seus métodos para mumificar pessoas e animais, mas no geral todos queriam que seus entes queridos tivessem um corpo no pós-vida. Você sabia que no Oriente era bizarramente comum que os escravos fossem mortos e mumificados juntos com seu senhor para continuar a servir a eles durante a morte? No Japão, existe uma grande quantidade do que parecem ser demônios mumificados. Um dos mais famosos está no templo Zenjoji, em Kanazawa. E se trata de uma cabeça com 3 rostos. O outro se encontra no templo de Daijoin, e é uma múmia que trouxe doença e morte a todos os seus donos antes de parar no templo. Talvez a mais famosa história que deu origem aos diversos filmes e lendas a respeito da múmia tenha sido o caso da maldição do faraó. Em 1922, o britânico Howard Carter encontrou a lendária tumba do faraó egípcio Tutankhamon. Ao redor da porta da câmara mortuária, uma inscrição dizia que o faraó amaldiçoaria aqueles que ousassem interromper seu sono eterno. A maldição, claro, foi ignorada. Em 1923, a tumba foi aberta. Nos meses seguintes, todos aqueles envolvidos na abertura da tumba e que entraram na tumba acabaram morrendo de formas estranhas, sendo a mais estranha o caso de Lord Carnarvon, pois seu médico e sua enfermeira acabaram morrendo ao mesmo tempo que ele. Enquanto isso, o seu cão, que estava na Inglaterra, teria agonizado e morrido nesse mesmo momento. Enquanto tudo isso acontecia, o Egito sofreu um apagão nacional que nunca foi explicado. Estranhamente, Howard Carter foi o único sobrevivente da maldição do faraó, tendo morrido décadas mais tarde de câncer. Por curiosidade, as múmias naturais são muito raras, pois é preciso condições climáticas específicas para sua conservação. Quando falamos em múmia, sempre temos em mente o Egito, mas mesmo lá, a mumificação não foi sempre a mesma. Nos primórdios do Egito, quando morria o faraó, seu corpo era cozinhado até que a carne soltasse dos ossos, que eram então pintados de vermelho e cobertos com gesso, para se fazer uma estátua, que ficaria nos templos. Para as outras pessoas dessa época, não havia nenhum tipo de preservação. Muitas gerações depois, deu-se início à mumificação mais conhecida, onde o cérebro é retirado pelo nariz, os órgãos são todos retirados pela barriga, menos o coração, que fica dentro do corpo. E o corpo então é recheado com sal e enterrado por 72 dias. Ele então é desenterrado, o sal que até então absorveu todos os líquidos do corpo é removido e substituído por serragem, resina e perfumes. E então o corpo é coberto com muitos metros de linho e cola.
Entre as várias voltas eram colocados amuletos e talismãs para proteger o cadáver. Claro que todo este processo só era feito para o faraó e para a família real. As pessoas comuns dessa época tinham no corpo injetado vinho e ácido, e seus orifícios estariam tampados. A partir daí, alguns dias depois, o seu orifício de baixo seria destampado para escorrer todos os órgãos que tinham sido liquefeitos, para então o corpo ser enrolado em linho comum e devolvido aos familiares. Você sabia que por causa das múmias comuns serem muitas, ladrões de tumbas tinham o hábito de roubar os cadáveres para triturá-los e vender o pó como se fosse um chá mágico? Por incrível que pareça, foi um dos maiores comércios do Antigo Egito. As múmias são tão fascinantes quanto assustadoras, e os mistérios por detrás de cada cultura no mundo dão margem a grandes mistérios destes mortos-vivos milenares, nos trazendo grandes histórias e lendas épicas. Nos vemos no próximo episódio com mais uma criatura sobrenatural. Durmam alerta, monstrinhos, e não perturbem o sono dos mortos.